Vamos abrir nossas Bíblias. Carta aos Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ainda passar além desse, mais 2 domingos, o último de junho e o 1º de julho, estudando essa carta, e nós encerramos daqui 2 semanas, pelos meus cálculos. A gente começou na primeira semana de maio, e ficamos durante 60 dias compreendendo a carta aos Gálatas, essa caminhada libertadora que o Evangelho nos propõe através de Jesus Cristo. E hoje a gente vai ler do primeiro verso até o verso 20 do capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Olha que coisa misteriosa que habita em seu coração. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes, me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teria arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que não obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja ainda a favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Uma outra versão, na nova versão transformadora, eu vou ler a partir do 8. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo?
Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês. E vocês não me trataram mal. E certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês, que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas não são boas suas intenções. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre, e não só quando estou com vocês. Ó, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom. Mas, distante como estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los. Senhor, obrigado pela tua palavra que é tão poderosa, é viva e eficaz. Eu não sei como estava o coração de Paulo. Provavelmente, através dos escritos, a gente percebe uma dor profunda por tudo que a igreja do Senhor estava vivendo. Esse distanciamento do Evangelho e das boas novas trazia sobre ele uma tristeza profunda. E a gente sabe que essa tristeza era apenas o mesmo sinal que havia no coração de Cristo Jesus. O Cristo que se entristece quando a nossa caminhada vai se afastando das boas novas que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Então, se hoje, no Senhor, de alguma forma, a gente está provocando isso, a gente pede para que, a partir da exposição da Tua Palavra, a gente possa voltar. Que esses últimos versos passem a acontecer através do Filho, do Espírito e da Palavra. Se alguém aqui nessa noite deixou de perceber e de viver a experiência de Cristo ser desenvolvido na vida, que hoje seja o tempo do recomeço, de retornar essa caminhada cristã que tem como finalidade última a imagem de Jesus sendo construída em nós. Nos ajude a ver isso, e à medida que eu vou pregando, que o Teu Espírito visite os corações, que o Senhor fale às pessoas aqui nessa noite. Sou limitado para poder saber tudo aquilo que eles precisam ouvir, e a palavra que cura, colocar no coração dessas pessoas, mas o Senhor, que age por meio da Tua palavra, um jeito do Senhor se manifestar no meio do Teu povo, é uma escolha do Senhor. À medida que a gente prega, o Senhor se derrama sobre nós. Que isso aconteça, que a plenitude de Cristo Jesus se derrame sobre os Teus filhos, que eles saiam daqui dizendo: Abba, Pai, porque o Senhor enviou o Filho, o Senhor nos deu o Espírito, e o nosso coração foi invadido pela misteriosa presença do Senhor. Que eles possam sentir isso, que o Senhor entre nesse lugar, que a Tua presença nos invada, que a gente possa experimentar da transformação que só a Tua palavra pode fazer. É minha oração em nome de Jesus. Amém.
Paulo está dizendo que os Gálatas estão negando essa relação de filiação. Ele diz, pela maneira como vocês estão vivendo, vocês estão anulando todo o envio, todo o movimento amoroso e misericordioso de Deus sobre a vida de vocês. Você vai ver no verso 4, ele dizendo que Deus enviou o seu Filho, ou seja, o movimento de salvação acontece a partir de um desejo do próprio Deus, que envia o seu Filho para nos resgatar, dizendo que essa relação estava impossibilitada de ser construída a partir daqui. Por mais belo que você fosse, por mais que você tentasse levar uma vida moralmente ajustada, você nunca poderia olhar para Deus e chamá-lo de Pai se não fosse através de um movimento de Deus restaurando a relação. Diz, você estava incapaz de dizer que Deus é o seu Pai se Ele não entregasse o seu Filho. Então o Filho é entregue para que você se torne filho. Por isso que antes da sua morte Ele é conhecido como unigênito. E depois da sua morte e ressurreição Ele é conhecido como primogênito. Antes da morte Ele é o único filho. Depois da morte e ressurreição Ele é o primeiro de muitos filhos. Então você vai poder olhar para Deus e chamá-lo de Pai, porque Ele enviou o Filho, ao mesmo tempo que Ele misteriosamente puxou você a partir do seu próprio espírito. E Ele vai dizer isso no verso 5. Ele resgatou vocês que estavam sob o jugo da lei, e o Espírito de Deus, no verso 6, foi derramado sobre vocês. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E essa presença misteriosa do Filho na gente faz a gente olhar para Deus e não mais chamá-lo de Deus, mas chamá-lo de Abba, Pai. É uma referência que o próprio Cristo fazia a Deus na sua relação íntima com o Pai, que se tornava até uma ofensa para a religião judaica, essa maneira da relação de Deus com seu Filho, ou como Deus, o Cristo Jesus, se referia a Deus. Porque é uma maneira carinhosa, íntima, de chamar Deus de Pai. É como se fosse paizinho amado, um papai, aquela figura muito carregada de ternura e de afeto. Então essa é a ideia. E se você perceber que na cruz foi a única vez que Cristo olhou para Deus e não chamou Deus de Abba, Pai, e o chamou de Deus, quando ele faz a seguinte exclamação, Deus meu, por que me desamparaste? Foi a primeira e única vez, porque ele estava carregando sobre si todo o nosso pecado. E naquela condição de alguém que está sobre si os pecados da humanidade, ele não tem a dignidade ou condições de olhar para Deus e chamá-lo de Pai. Então ele chama Deus de Deus. E quando ele faz isso, ele nos dá o direito, a partir da adoção, de olhar para o alto e não chamar mais Deus de Deus, mas gente indigna, resgatada pelo amor de Deus em Cristo Jesus, adotados pela graça, passarão a olhar para o alto e clamar por Abba, e não por Deus, porque a relação agora está restabelecida. Eu volto a ter um abraço de pai e não um julgamento de um Deus. Eu volto a ter agora uma relação íntima, próxima, e o amor de Deus se torna algo extraordinário derramado sobre a gente. E é isso que os Gálatas estão negando. Eles estão negando o acesso a Deus a partir do entendimento da adoção. Essa igreja que começa a pensar que essa relação se estabelece primeiramente pela nossa moralidade, pela nossa capacidade de
conseguir cumprir toda a lei de Deus, e a partir disso, a gente chega dando carteirada em Deus. A gente diz que Deus tem que nos atender, porque a gente é bom bastante, porque a gente conseguiu suprir tudo aquilo que Ele nos pediu para fazer. Então a gente já não chega mais pelo caminho da intimidade, pelo caminho da adoção, pelo caminho do reconhecimento da incapacidade, mas a gente começa a chegar diante de Deus achando que a gente é merecedor de alguma coisa por aquilo que a gente é. E Paulo está dizendo, isso é uma loucura. O que vocês estão fazendo nessa relação com Deus, o que vocês transformaram? Vocês estão deixando um caminho de adoção, onde todo o processo se concentra nele, desde o envio do Filho até o envio do seu Espírito, misteriosamente se derramando sobre o coração de vocês, para começar a construir um caminho onde tudo está baseado no esforço que vocês estão desenvolvendo. E aí, a partir do 8, a gente percebe o coração de Paulo escrevendo a carta. É engraçado quando você vai lendo a carta aos Gálatas, você vai vendo um homem, de alguma forma, tratando duramente, você vai ver algumas expressões pesadas de Paulo aos irmãos da igreja de Gálatas. Você vai vendo ele, me parece que o tom de voz sobe em alguns momentos. É um jeito duro de falar. Mas aí, a partir do 8, você vai percebendo a humanidade, o coração, a ternura e o afeto. Quando eu li o capítulo 4, eu falei, isso daqui, ele está escrevendo com o coração. Paulo deixou a razão, Paulo deixou a mente, agora me parece que é alguma coisa da alma de Paulo, do coração dele. E ele começa a dizer coisas que eles precisavam ouvir a partir do coração do apóstolo. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Sobre essa carta do coração de Paulo e que isso tem a ver com a gente. No verso 12, ele está dizendo que eles devem ser como ele. E o que é Paulo? Paulo é alguém que encontrou toda a sua satisfação plena em Cristo. Então Cristo o torna extremamente satisfeito e Ele quer que todo mundo à sua volta viva essa satisfação plena em Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, eu quero que vocês sejam como eu. Agora, o que é que eu estou querendo dizer a vocês? Que esse homem que escreve essa carta, toda a sua satisfação de vida, sua plenitude de vida se encontra em Jesus. E eu quero que cada um de vocês sejam plenos em Jesus, pelo que Ele é, pelo Espírito de Cristo que habita no coração de vocês. Vocês ouviram do Evangelho, mas ainda a satisfação de vocês não está carregada de Evangelho. Cristo ainda não se tornou alguém que preencheu todos os vazios da vida de vocês. Então vocês não estão plenos em Jesus. Vocês precisam de outros elementos. Vocês precisam de um outro tipo de prazer. O como eu, ele está dizendo, não é essa coisa de ficar imitando um comportamento. É um entendimento de um coração. Não é a imitação de um comportamento moral. É a compreensão na consciência do que a cruz trouxe para a gente. E quando você deseja isso, você passa a olhar para fora e quer que todo mundo experimente daquilo que você experimenta. O mistério de quem experimentou da profundidade da graça e do mistério de ser tomado pelo Espírito de Cristo é olhar para todo mundo à sua volta e dizer, eu quero que vocês tenham essa experiência. Que a satisfação de vocês não seja mais a satisfação desse mundo carregado de prazer, onde parece que a gente, para ter prazer na vida, a gente precisa comprar algo, ter alguma coisa. Não, vocês vão entender que o prazer da vida se encontra
nesse coração que é experimentado pela presença misteriosa de Jesus. Por isso, que quem de fato foi tomado pela presença de Cristo, quer que todos à sua volta experimente da plenitude de Cristo em sua vida. É uma coisa espontânea que acontece. A pessoa vem aqui, experimenta de Cristo e logo ele quer que a sua família experimente disso. A gente quer que o vizinho experimente disso. A gente quer que as pessoas no nosso trabalho, na escola, na universidade, experimente daquilo que aconteceu com a gente. O que aconteceu com a gente? A plenitude de Cristo trouxe uma satisfação para a nossa vida. Então eu vivo pleno. Não há mais vazio. Não há mais buracos existenciais na minha alma. Está tudo resolvido. Tudo muito bem organizado dentro de mim. Cristo tornou homens vazios em homens plenos. Carregados do Evangelho. Que não buscam mais a sua satisfação nas coisas desse tempo, dessa hora. Que tudo se torna vulnerável, supérfluo, diante do mistério da adoção. Tudo é menor do que isso. Dessa possibilidade de olhar para Deus e chamá-lo de Pai, tudo na vida é menos do que isso. O que aconteceu é algo incalculável. Eu sei que Deus enviou o Filho. E o Espírito de Cristo invadiu o meu ser. E agora eu estou plenamente satisfeito. E toda vez que eu vou para Ele, eu vou como um filho que se derrama sobre os seus pés e abraçado pelas suas mãos. Eu posso chamá-lo de Abba. E Ele me chama de filho. Por que vocês estão desistindo desse caminho? Pelo prazer desse tempo, dessa hora. Porque vocês estão trocando isso. Porque vocês estão abandonando esse caminho bonito que Deus construiu a partir de Jesus. Porque essa plenitude de vida não é compartilhada com aquelas pessoas que estão próximas a você. Porque você retém o espírito da adoção como se fosse alguma coisa somente para você particular. E por que você não faz com que o seu filho entenda isso? Por que você não faz com que a sua esposa, o seu esposo entendam isso? Porque esse espírito de adoção, da plenitude, de satisfação, não se torna algo tão extraordinário que as pessoas olham para você e dizem, eu quero isso para a minha vida. Porque diante de uma realidade extremamente vazia, de homens vazios, de mulheres vazias, de famílias vazias, de jovens vazios, essa plenitude que você carrega não é desejável por aqueles que você encontra pela vida. A segunda coisa que me chama a atenção, ele fala que o afeto dessas relações, que o carinho que a gente pode expressar um ao outro, tem como base a pessoa de Cristo. Ele está dizendo, vocês me receberam não pela minha aparência. Ele diz pelo contrário. Eu era digno de desprezo. Alguns dizem que foi uma malária que Paulo pegou nessa viagem. Alguns estudiosos dizem que foi por causa disso que até João Marcos, aquele garoto que eu já preguei aqui um dia, que deixou a viagem, pode ter sido por causa disso. Ele está passando por um lugar extremamente difícil. E a malária vem sobre ele e ele tem que se cuidar.
neste lugar, e é a partir disso que a igreja surge. É da enfermidade de Paulo. Ele está dizendo, vocês, se fossem olhar para a minha aparência, provavelmente alguém extremamente debilitado. Se vocês fossem olhar pelo que eu poderia dar a vocês humanamente falando, nada eu tinha condições. Pelo contrário, quando eu estive aí pela primeira vez, eu fui muito mais na posição de receber alguma coisa. Porque eu estava em tratamento, uma doença física que causou limitação nos meus olhos, e eu não tinha nada para oferecer a não ser alguém que precisava de profundo cuidado. E vocês me trataram como um anjo de Deus. E vocês me trataram como o próprio Cristo. E eu não tinha nada de bom. Vocês tinham que, humanamente falando, ter revelado desprezo e desgosto. Porque chegou um grande problema. Porque é assim que os humanos se tratam. É assim que filhos olham para os seus pais na velhice, debilitados fisicamente, como um peso, e os lançam num asilo. É assim que a gente enxerga o outro ser humano em estado de debilidade, como um fardo. É assim como a gente olha para os problemas do outro. Quantas vezes na igreja a gente percebe aquela pessoa que não tem nada a dar, mas a exigir, a gente prefere sair pela fileira daqui, porque se aqui a gente for, é capaz da gente cruzar e ter alguém que vai nos pedir algo e não nos dar algo. É a maneira humana de se tratar as relações, de construir. É aquele olhar para o celular quando o telefone toca, a gente diz, não vou atender. Porque do outro lado vem uma situação que eu não quero me tornar minimamente responsável por ela. A gente prefere no WhatsApp não colocar o horário e o negocinho azulzinho para que esses incômodos de gente que quer alguma coisa da gente não seja percebido. Então a gente tem uma série de disfarces. E Paulo está dizendo, mas por causa de Jesus, o vínculo em Cristo fez com que um ser que deveria ser desprezado fosse amado por vocês. Porque a gente só ama verdadeiramente por causa de Jesus. A gente só enxerga a vulnerabilidade das pessoas, os problemas das pessoas, por causa de Jesus. Quem sabe, em um mundo carregado de vaidades, de culto à imagem, em um mundo das redes sociais, em um mundo onde tudo que aparenta ser de fato não é, de líderes narcisistas que o tempo todo usam o seu próprio ministério como um instrumento da vaidade para administrar o seu ego. Essa figura precisa saltar diante de nós. Um dia o meu amigo, isso já faz uns 8 anos, ele disse, o Júnior, mais velho, um conselheiro, disse, cuidado, porque o dia que você começar a gostar de ver as suas fotos nos ambientes ministeriais, como alguém que vai estar falando aqui e ali, você curtir demais isso, você pode estar começando a construir um caminho de queda na sua vida. Porque o vínculo que deve ter entre você e as pessoas de Jesus não deve ser o vínculo pela sua qualidade física, de demonstrar alguma coisa forte, mas por causa de Jesus. A igreja de Jesus
recebe gente desprezada como se fosse o próprio Cristo. A igreja de Jesus não vira o rosto. A igreja de Jesus não encolhe a mão. A igreja de Jesus não esconde o abraço. A igreja de Jesus não se esconde quando a campainha da casa toca diante da necessidade do outro lado do portão. A igreja de Jesus não se fecha. Um dos maiores líderes da religião na Índia, um dia disse uma frase que está ecoando. Gandhi foi perguntado sobre o cristianismo e ele disse: eu sou apaixonado por Cristo, pelos seus feitos, mas eu não suporto as atitudes dos cristãos. E tudo isso aconteceu porque num dia de chuva, de frio, ele estava como um andarilho. Ele chegou na porta do templo, buscando se abrigar, tremendo, com frio e fome, e entrou. Sentou, olhavam para ele e não se aproximavam, até que alguém, fechando a igreja, disse: você tem que sair. Ele: tá bom, ok. Ele saiu na porta e havia uma marquise, ele tentou se abrigar. E chegou até ele e disse: você não pode ficar aqui. Ele falou: não, mas pode fechar a porta, deixa eu ficar aqui. Ele falou: não, nem aqui, é do portão para fora. O expôs ao vento, à chuva e ao sofrimento. Eu amo o que Cristo falou, mas eu não suporto como os cristãos me tratam. Paulo está dizendo que diante do desprezo humano, a igreja consegue tratar ser humano desprezado como se fosse o próprio Cristo. A terceira verdade é esse homem que diz: eu estou sofrendo. No verso 19, sofro as dores de parto. Teologia da dor, do sofrimento, é demonstrada através de Paulo na carta aos Gálatas. É alguém capaz de dizer: está doendo. Eu estou carregando sofrimento na minha vida. Isso é significativo diante de uma espiritualidade triunfalista, de canções triunfalistas, mensagens triunfalistas, onde a igreja deixou de ser um lugar onde as dores, o sofrimento, a nossa vulnerabilidade pode ser apresentada sem culpa. Quando o sofrimento pode ser apresentado não como ausência de fé, mas como uma maneira de que Deus utiliza para constituir cada vez mais a fé de Cristo em nossos corações. Paulo está nos encorajando a dizer que a gente vai sofrer nessa caminhada. E esse sofrimento jamais é um castigo divino para quem está vivendo sobre o Espírito de Cristo em seu coração. Esse lugar é um lugar para que a gente também possa, de alguma forma, experimentar do cuidado de Deus, cuidar do outro, quando a gente carrega no coração alguma situação indesejável. Sinceramente, eu não consigo explicar todos os sofrimentos das pessoas que cercam a igreja. Eu não consigo responder todas as dores que as pessoas passam em sua vida. Eu não consigo explicar por que gente boa, cristã, sofre. Eu não consigo explicar todas as limitações que você tem na sua vida.
Mas eu sei que este é o lugar onde a gente tem a liberdade para dizer que a gente está sofrendo. E esse sofrimento é um mistério divino, que à medida que a gente sofre, Cristo vai desenvolvendo, vai sendo formado na gente. Ele usa, quem sabe, a dor mais profunda que um ser humano pode sentir para expressar essa relação comunitária, para que Cristo seja gerado na gente, para que a gente também possa perceber Cristo sendo gerado no outro. Quando ele vai dizer na carta aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está dizendo todas as coisas cooperam, desde que estas coisas formem em você o caráter de Cristo. Então, se passar por um problema físico, fez de você uma pessoa mais parecida com Jesus, contribuiu para o seu bem. Prosperar na vida, lhe afastou da imagem de Jesus, foi uma maldade isso na sua vida. Não foi para o seu bem. Se passar alguma privação na vida, contribui para que o caráter de Jesus seja construído em você. Então isso é bom. Se alguma situação boa, extraordinária aconteceu, e isso fez com que você se torne cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, contribuiu para o seu bem. Não é alguma coisa que é agradável para a gente. É alguma coisa que é agradável para Deus. E o que é agradável para Deus é que homens e mulheres cresçam na imagem do seu Filho. E aí todas as circunstâncias da vida devem carregar sobre si essa finalidade de fazer homens e mulheres parecidos com Jesus. No verso 16, ele vai dizer: tornei-me porventura vosso inimigo, por dizer a verdade. Aqui é uma outra coisa que eu gostaria de pensar com vocês, num momento que a gente chama de uma era chamada pós-verdade, onde todos estão dizendo que não tem mais verdade. As verdades são verdades particulares, não existe uma verdade. Ia chamar verdade absoluta, né? Redundância. Se é verdade, tem que ser absoluta. A Ellen comprou um livro esse dia, estava verdade absoluta. Eu falei, eu acho que é raro. Mas ela começou a ler o livro e falou, não, acho que está certo, porque ele está querendo dizer que uma coisa que já é absoluta mesmo. Né? Porque se é verdade, já é. Mas a era pós-verdade, onde a sua verdade sobre Deus não é verdade sobre o universo. E ele está dizendo o seguinte: vocês precisam entender que existe uma verdade sobre a vida. E o que eu disse a vocês foi verdade. No mundo de hipocrisia, no mundo de relações mentirosas, de aparências mentirosas, o Evangelho é um convite para a verdade. Em um mundo com a indisposição de viver do jeito certo, em um mundo onde as pessoas têm dificuldades de ouvir a verdade, não é? Difícil você olhar nos olhos de alguém e dizer a verdade. Por isso que Paulo também está equilibrando esse texto, me parece, com verdade e afeto. É aquela coisa de dizer a verdade em amor. Para que a verdade não seja hostil, massacradora. Deixando, não, ele está dizendo o seguinte, é que você conseguir olhar nos olhos das pessoas, e você conseguir entender que por mais dura que essas palavras sejam a você, essa pessoa está te dizendo o que é verdade. É aquela verdade, e ele vai continuar dizendo isso, né, de filhos, de um pai olhando nos olhos do filho. Não é assim? Quem está educando o filho sabe, de repente, ele fica louco, ele não aceita, e você tem que olhar nos olhos dele, ele entender que do outro lado tem alguém que o ama mais do que qualquer pessoa no mundo.
E porque você ama, você está dizendo aquelas coisas a ele ou a ela. O filho mais velho, quando tem dificuldade de compreender a verdade que eu digo a ele, falo bem assim: aqui está alguém que diz a você a verdade com muito amor. Vai chegar o dia que as verdades serão ditas a você e quem sabe sairão de lábios de gente que não te ama. E você vai ver que a vida é dura, menino. Quando um patrão te dizer a verdade, ele não vai dizer como eu te digo. Você estiver no ambiente de trabalho, na vida adulta, a verdade chegará diante de você e quem sabe essa verdade não será carregada de afeto. Existe uma verdade de Deus, um jeito certo de viver, de conduzir a vida, e por essa verdade a gente vive. Paulo está dizendo que a verdade não pode tornar-nos inimigos, que a relação sem verdade ela é hipócrita. Esse problema que quando a verdade é dita, as relações se rompem. Eu fiquei inimigo de vocês por ter sido verdadeiro. Qual é o pecado? Como as pessoas têm dificuldade de dizer a verdade quando é exigida uma verdade que tem um custo alto. Você precisa construir, a partir do Evangelho, essa coragem de dizer a verdade. Essa semana, eu vi as pessoas decidindo alguma coisa e estava caminhando, daí eu olhei e falei bem assim, então quer dizer que lá na frente essa decisão terá que ser constituída uma mentira. Porque dizer a verdade terá um custo muito alto. A verdade tem um preço. Mas a pior coisa do mundo é construir relacionamentos a partir de uma mentira. Está dizendo, por que a gente está quebrando a nossa relação, irmãos de Gálatas? Porque eu disse a verdade a vocês. E quando eu disse isso, eu disse em profundo amor. E para a gente orar, no verso 20, eu vejo esse coração de Paulo com uma saudade imensa. Quando ele fala, eu queria estar aí. Para falar com vocês, não como quem fala por um WhatsApp, não como quem fala por um escrito numa rede social. Eu queria estar aí para que vocês percebessem o tom de voz. O tom de voz é um negócio extraordinário. Né? Tem hora que a gente tem que falar e não escrever. Porque quem lê sempre lê com um ouvido diferente, não é? Você nunca sofreu disso? Você escreveu um negócio, de repente, ao outro lado lê. E ele vem e você fala, rapaz, não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso não, mas o tom era outro. Quem lê pensa que você está gritando, está brigando. Quem escreve está falando ao coração. É isso que ele está dizendo. Eu acho que vocês não conseguirão compreender profundamente o que eu estou dizendo. A minha voz não chegará ao coração de vocês porque eu não estou aí. Eu acho que aqui a gente precisa resgatar um pouco dessa coisa da presença. De saber falar. De saber fazer silêncio. De saber que o Evangelho é a capacidade que a gente tem de tocar no coração das pessoas a partir daquilo que nos tocou. Esse mundo que cada vez faz a gente falar menos. Me lembro dos jovens aqui, a gente fez uma reunião com eles, tal, conversou, e eles todos olhando para baixo. Você pede para falar, parece que é quase
Parece que você está lidando com mudos, né? Eles não falam, falam pouco. Mas aí, a partir daquilo, um grupo de WhatsApp se tornou real. E ele acontece aqui. Depois de 2 horas, eu chego em casa, eu vou abrir o grupo, já tem 100 mensagens. Porque eles não têm mais tom de voz. A gente já não fala mais com os lábios, a gente fala com os dedos. A gente já não se apresenta realmente, a gente se apresenta virtualmente. Meu filho mais velho já está tendo a esperteza de perceber que em alguns momentos, no carro, em casa, os seus pais conversam por códigos. A gente fala das pessoas sem citar o nome, a gente fala de situações sem dizer quem é, a gente fica tentando disfarçar. Todo mundo faz isso, não é? Que já tem um filhinho um pouquinho maior. Então a gente tenta construir diálogos a partir de não contar quem é, o que está acontecendo. Eles pensam ontem, já que quando vocês estiverem conversando por código, por que vocês não ficam conversando por mensagem do WhatsApp em casa daí? Vocês podem falar que a gente não vai saber o que vocês estão falando. Cada vez menos a presença e a voz, e o olho no olho, e o toque nas mãos, tem ficado mais distante. E esses são os elementos que a graça de Deus nos deu para que a gente possa crescer em Cristo e desenvolver o caráter de Jesus na vida das outras pessoas. O Evangelho é um convite para que você olhe nos olhos das pessoas, que você fale ao coração delas, que você compreenda o tom de voz necessário para que você seja ouvido de maneira agradável. O Evangelho é um convite para que você seja presente na vida das pessoas. É isso que ele está dizendo. Eu queria estar aí porque o Evangelho me dá a responsabilidade de estar perto de gente que eu já toquei pela vida. Eu preciso, o Evangelho deve fazer pais e mães olhar nos olhos dos seus filhos e falar num tom de voz que alcance o coração. O Evangelho é um convite para que homens sentem à mesa e conversem sobre os temas da vida de maneira profunda. O Evangelho é para que a família novamente se reúne ao redor da mesa e converse sobre a vida. O Evangelho é um convite para se você fazer presente no ambiente comunitário como igreja. Que você esteja aqui, olhe nos olhos, se faça presente e fale no tom de voz que o coração das pessoas seja alcançado por aquilo que te alcançou. É um mistério de Deus que envia, do Espírito de Cristo que cai, mas que não anula a nossa presença para que Cristo cresça a partir das nossas relações. Sabe por que você está numa comunidade? Para que Cristo seja formado em você. Sabe por que você tem que olhar nos olhos dos seus filhos? Para que Cristo seja formado nele. Sabe por que, mulher, você tem que tocar nas mãos e nos olhos do seu esposo, olhar nos olhos dele para que Cristo seja formado nele? Puder eu estar presente agora convosco. Eu gostaria de falar de um outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. A gente só tira as pessoas dos seus ambientes difíceis, sabendo falar com elas, tocando nos seus olhos e falando ao seu coração. Que Deus nos dê a graça de vivermos dessa forma, de construir relacionamentos pelo vínculo de Cristo. Da igreja de Jesus olhar para a gente desprezada e amá-las, mesmo quando estão passando por os momentos mais difíceis. Que a gente possa construir uma espiritualidade que possa dizer: eu estou sofrendo, mas o caráter de Cristo está crescendo na minha vida. E que a gente possa se fazer presente na vida das pessoas, cada vez mais, em um mundo que nos convida ao afastamento. Amém?